bom dia, boa tarde, galerinha do nono ano. Então, eu gravei uma videoaula, né, para revisar alguns conceitos que vocês já viram nos outros vídeos que eu mandei, tá? Mas é sempre bom revisar para a gente poder corrigir a atividade da biografia de Luiz Braulio. Vamos lá? Biografia, como a gente já viu, né, é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. É um gênero textual, né? Então, aí eu coloquei uma figura para ilustrar que Luiz Braulio já tem biografia, né? Alguém já fez uma biografia dele, ok? E a gente fez atividade sobre uma parte da biografia dele, ok? Um trecho, tá? Vamos rever as características. A biografia, ela faz parte do gênero narrativo, tá? Como a gente já tem estudado até aqui. Ele é narrado em terceira pessoa, tá? Então, a gente vai ver todo o tempo no texto biográfico marcações, pronomes, verbos, tudo em terceira pessoa, todos em terceira pessoa. O texto biográfico, ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar informações sobre a vida da pessoa narrada, nome, data, local de nascimento, fatos marcantes da vida da pessoa e a importância dela para a sociedade, ok? Como é que ele é organizado? Ele é organizado preferencialmente por ordem cronológica dos acontecimentos, tá? Então, aos 7 anos, no ano passado, né? Naquela época, ou ele vai por etapas da vida da pessoa, né? Como infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice, ok? Ou por ordem cronológica, ou por etapas da vida da pessoa, ok? A gente vai ver também o uso de pronomes pessoais e possessivos, tá? Então, ele, ela, eles, elas, dele, dela, deles, delas, tá? Justamente para marcar a terceira pessoa que está sendo usada no texto biográfico, ok? O uso de marcadores temporais também, tá? Até por causa da organização dele, é necessário. Então, é na infância, na adolescência, naquela época, naquele ano, entre outros, tá? A pessoa biografada, geralmente, é uma pessoa importante e famosa que desperta curiosidade na vida das pessoas, tá? Então, a gente só vai ter interesse de ler determinada biografia se aquela biografia lhe interessar, né? A gente não vai ler todas as biografias, a gente só vai ler daquela pessoa que a gente admira, que a gente gosta, né? A gente vai verificar também a predominância no verbos no passado, né, no pretérito, ou perfeito ou imperfeito. E a gente sabe que a terceira pessoa, né, no imperfeito termina em vá. Então, cantava, andava, cozinhava e etc. E o perfeito termina em ou. Andou, cozinhou, estudou, tá? Essa vai ser a marcação dos verbos. Verossímil aos fatos narrados quer dizer que a pessoa que está escrevendo a biografia, ela vai tentar ser o mais fiel à vida da pessoa que está sendo narrada, tá? Existe biografia que não é fiel? Existe, tá? A gente tem vários casos de biografias fictícias, mas a biografia, no seu sentido literal, no seu sentido real, é aquela que é mais próxima aos acontecimentos que a pessoa está narrando, né? Que a gente sabe da vida da pessoa, tá? E aí a gente tem o texto de Luiz Braulio, é um texto pequeno, tá? E a gente vê várias marcações aí no texto. Primeiro, o nome da pessoa que está sendo biografada, que é Luiz Braulio. Aí, logo no início, a data de nascimento e o local de nascimento. Os fatos importantes da vida dele, que foi quando ele ficou cego, né? Contando como isso aconteceu. A ordem cronológica, para vocês verem que está sendo organizado por uma ordem cronológica. Informações importantes sobre a sua obra, né? O método que ele desenvolveu, a morte, o motivo da morte dele e informações importantes que sua obra foi adotada depois de sua morte, tá?
Então, aí pergunta na atividade de vocês, que gênero textual é esse? Biografia. Como ele está organizado? Por ordem cronológica dos fatos da vida da pessoa narrada, tá? Então, vocês percebam que começa lá em 1809, depois 1819, depois 1829 e termina em 1852, ou seja, cronologicamente os fatos, tá? E o texto aborda, narra, conta a vida de quem? Louis Braille, ok? Então, que gênero textual é esse? Biografia. Ele está organizado por ordem cronológica dos fatos da vida da pessoa narrada. O texto aborda a vida de Louis Braille. Vamos para as próximas? Onde geralmente nós encontramos textos como esses, biografias, né? A gente pode encontrar em bibliotecas públicas, né? E até mesmo em livrarias, tá? Então, se você tem interesse em ler biografias, você procura esses lugares, tá? A que público esse texto é destinado? A todas as pessoas interessadas em saber curiosidades e a vida de determinadas pessoas. Então, assim, por exemplo, no caso, não são todas as biografias que foram lançadas que eu vou me interessar de ler. Por quê? Eu só vou querer ler biografias de pessoas, né, que eu admiro, que eu tenho curiosidade de saber, ok? E às vezes a pessoa que eu quero saber nem tem biografia lançada, né? Então pode ser também. Então, onde geralmente encontramos esses textos? Em bibliotecas ou livrarias. E quem é esse público que é interessado? Aquelas que querem saber curiosidades e vida de determinadas pessoas, ok? Vamos para as próximas? O que é uma biografia? É um tipo de texto que narra, que conta a história da vida de alguém. Quando e onde Louis Braille nasceu? Ele nasceu em 4 de janeiro de 1809, na França, né? Tá bem marcado no texto. Vamos para as próximas? O que aconteceu com Louis Braille aos 3 anos de idade e aos 10 anos de idade? Aos 3 anos, ele feriu o olho com uma ferramenta pontiaguda que inflamou e acabou lhe provocando uma cegueira total. E aos 10 anos, ele ganhou uma bolsa do Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris, tá? Então, aos 3 anos teve o acidente que causou a cegueira e aos 10 ele ganhou essa bolsa de estudos lá em Paris, tá? 9. Por que ler a biografia dele, né, de Louis Braille, é importante para a nossa sociedade? Porque ele inventou um método exclusivo para deficientes visuais que recebeu o seu nome, né? Então, ele era cego, baseado na dificuldade dele, ele inventou esse método que até hoje é usado pelos deficientes visuais, né? É um código universal de leitura. Em qual tempo, presente, passado ou futuro, está a maioria dos verbos nesse texto biográfico? Justifique sua resposta com exemplos do texto. Então, a maioria dos verbos no texto está no passado. Como que a gente pode comprovar isso? Louis Braille nasceu em 4 de janeiro. Aos 3 anos, feriu-se, né? Aos 10 anos, Louis ganhou, né? Louis Braille morreu, tá? Então, todos os verbos vocês podem exemplificar porque estarão no passado. E o texto foi escrito em primeira ou terceira pessoa? Justifique sua resposta com exemplos do texto. A mesma coisa. Até o mesmo exemplo que foi usado no 10, você pode utilizar no 11. Esse texto foi escrito em terceira pessoa. Aos 10 anos, Luiz ganhou uma bolsa de estudos e Louis Braille morreu de tuberculose. Ou qualquer outro, em 1829, publicou, morreu de tuberculose, tornou-se professor. Então, vocês podem usar qualquer verbo aí, qualquer frase que tenha um verbo e sublinhar o verbo, ok? No 12, era para vocês colocarem verdadeiro ou falso. Esse texto é uma autobiografia? Não. Autobiografia se fosse, né, a própria pessoa narrando a sua história, e não é, tá? É uma outra pessoa contando sobre a vida de Louis Braille, tá? E como é que a gente pode perceber?
todos os verbos, o texto, né, os pronomes estão na terceira pessoa. Se fosse uma autobiografia, estariam na primeira pessoa. Então, é falso. O texto está disponível na internet? Sim, ele está disponível na internet, né? Se você colocar no Google, você vai achar esse texto. A voz presente no texto é do Louis Braille? Não, não é. É de uma outra pessoa que está contando sobre a vida dele. A presença constante de verbos no tempo futuro? Não. Todos os verbos que tem nesse texto são do passado. O texto não apresenta a vida do autor em ordem cronológica? Falso também. O texto é organizado por ordem cronológica dos fatos da vida de Louis Braille, ok? Então, falso, verdadeiro, falso, falso, falso. Então, só tem um verdadeiro, ok? A 13 se você tivesse que ler uma biografia, seria sobre quem? Justifique sua resposta. Essa aí é uma resposta pessoal de vocês, e eu já tive lendo, né? Alguns colocaram Silvio Santos, Beyoncé, Stan Lee, né? E teve vários outros que eu li que eu achei muito legal, né? Então, tenho interesse em ler a biografia, né, no caso, de Malala, que eu nunca consegui ler, né, que ela já tem um livro lançado sobre a biografia dela, e da Celine Dion, que é uma cantora que eu gosto, tá? Então, se eu fosse ler umas biografias, eu procuraria as das duas primeiras para eu ler, ok? Então, o que vocês vão fazer agora? Agora é a vez de vocês, tá? Então, a atividade que eu vou propor para vocês é a seguinte: você terá como missão escrever uma biografia em seu caderno de produção de texto. Lembra a última pergunta da atividade sobre Louis Braille? Sobre qual biografia você gostaria de ler? Então, você colocou Silvio Santos, Stan Lee, Beyoncé. Então, você vai pesquisar a biografia dessa pessoa que você respondeu, tá? Quem não respondeu, que eu vi que várias pessoas não responderam, vocês vão escolher alguém, tá? Para poder fazer esse trabalho. Então, você deverá pesquisar a biografia dessa pessoa, pode ser um ator, atriz, cantor, escritor, etc. Você pode colocar os fatos mais marcantes da vida dela, tá? Você pode colocar fotos ou desenhá-la. Então, vocês vão tomar como base esse texto da atividade que nós fizemos. Fica a dica, se você não tem acesso à internet ou tem problema na internet e não sabe fatos sobre a vida de alguém famoso, que tal escrever uma biografia sobre a vida da sua avó, sua mãe ou seu pai? Né? Eles estão aí com vocês, né? Pode ser sua avó, sua mãe ou seu pai. Quando que eles nasceram, onde que eles viveram, né? Como foi o casamento deles, se tem algum fato marcante da vida deles, alguma história que eles queiram contar, tá? Afinal, eles são pessoas importantes para você e você poderá conversar sobre vários detalhes sobre a vida deles. Gente, como é um trabalho, tá valendo 2 pontos. É para entregar na próxima, dia 21, na próxima segunda-feira, tá? Então, o mínimo que eu vou pedir para vocês é 20 linhas, tá? Porque vocês vão organizar direitinho, e biografia dá para você pesquisar bem, mesmo se for sua avó, sua mãe e seu pai, dá, ou prima, alguma coisa, tá? O máximo de 40 linhas, tá? Se você quiser escrever mais, tá? Vocês vão escrever à mão com caneta azul ou preta, com letra legível, tá? Não pode fazer de lápis, porque eu vou querer ler a biografia de vocês, tá? Então, aí fica a proposta da atividade para vocês fazerem a biografia daquela resposta que vocês responderam, ou pode fazer com essa dica também que eu coloquei agora, tá? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Vocês seguem o modelo desse texto do Louis Braille, tá? E qualquer dúvida pode perguntar, pode comentar aqui também, tá? Um abraço e até a próxima!